Continuando, então, a gente tem as distribuições estatísticas, que isso é extremamente importante. Então, se a gente olhar lá na outra aula, né, quando a gente falou de planejamento experimental, a gente tem que entender quais são as distribuições estatísticas. Nossa variável resposta, a gente tem que ter alguma distribuição que tente explicar a nossa variável resposta. Então, a gente precisa ter um certo entendimento sobre distribuições estatísticas. Então, vai ser um pouco mais teórica essa, mas na prática vocês vão entender que isso é realmente mais simples. Todas elas têm os seus exemplos. Bom, então a gente vai dividir isso em introdução, distribuições discretas e contínuas. Então a gente tem o que é uma distribuição. Se todas as nossas variáveis, por definição, nossa variável resposta ela é uma variável aleatória, né? Que ela é feita por um experimento ou que seja observacional, isso tudo vem de uma variável aleatória. Todas elas a gente tem que tentar explicar elas a partir de uma distribuição teórica. Claro, utilizando isso, um modelo paramétrico, né? Então nós temos parâmetros. Então, as distribuições teóricas, como o próprio nome diz, elas são submetidas a estudos prévios, propriedades conhecidas, ela tem as suas restrições, suas pressuposições, e aí a partir disso a gente vai tentar explicar a nossa variável resposta utilizando essas distribuições teóricas. Então, a gente tem que avaliar cada modelo, determinada situação, tudo isso tem que ser identificado para que antes que a gente rode o modelo, saber se aquela distribuição pode sim explicar o nosso problema ou não. Então a gente poupa muito tempo na hora de planejar e entender cada uma dessas distribuições. Então, dividindo as duas, né, a primeira que a gente vai ver são as discretas. Então, como o próprio nome diz, discreta, o que seria uma variável discreta? Basicamente, a diferença entre discreta e contínua ela é o seguinte: as discretas elas são inteiras. Então eu tenho uma observação, duas observações, três observações. Por exemplo, taxa de gestação. O animal está gestante ou ele não está gestante. Eu tenho 0 ou eu tenho 1. O animal não tem como estar meio gestante. Ou ele é 0 ou ele é 1. Número de plantas por metro quadrado. Eu não tenho meia planta por metro quadrado. Eu tenho uma planta, eu tenho duas plantas. Número de acidentes que ocorrem no dia. Número de chamadas telefônicas por hora. Quantas inseminações eu preciso fazer para ter um sucesso. Então, isso tudo que é numérico, sendo contável, finito ou infinito, né? Às vezes o número é tão alto que eu não consigo contar. Por exemplo, as células somáticas lá, quando eu vou fazer uma análise, às vezes o número é muito grande. Então, a gente também tem. Então, tudo que for uma contagem, essa contagem inteira, a gente chama de distribuições, são as variáveis discretas. Quando a minha variável resposta ela é contínua, eu tenho entre um valor e outro valor infinitos valores. Por exemplo, entre 1 kg e 2 kg, eu tenho infinitos valores. Eu posso ter 1 kg e 100, 1 kg 125, 1 kg 1235. Então, entre o 1 kg e os 2 kg, eu tenho infinitos valores. E aí, para isso, a probabilidade que a gente vai calcular é sempre em relação a um intervalo. Então, a gente vai ver primeiro as discretas e depois as contínuas, mais comuns, né? Então, a primeira mais comum que a gente tem é a distribuição de Bernoulli. O que seria a distribuição de Bernoulli? O mais simples que a gente tem é eu jogar cara e coroa. Então, eu digo um valor, ou seja, meu sucesso seria cara e o meu espaço amostral é cara e coroa. Qual é a probabilidade de eu ver cara? Qual é a probabilidade de eu ver coroa? A mesma coisa eu posso ver taxa de gestação. Então eu pego e uso uma certa tecnologia e vejo se eu aumentei ou não para aquele animal a minha gestação, ou seja, ela é binária, 0 e 1. Óbvio, essa aqui é a mais simples, só que a de Bernoulli ela é base para todas as outras, tanto para binomial, binomial negativo e distribuição geométrica. Então, como a gente já conversou, toda distribuição ela tem a sua função de probabilidade, ela tem a sua média e tem a sua variância. Aquilo que a gente conhece como média aritmética, ou aquela formulinha de variância, aquela fórmula de variância ela é para média e variância para a distribuição normal. Nesse caso aqui eu vou apresentar cada uma dessas funções de probabilidade e também as suas médias e variância. Então a distribuição de Bernoulli ele tem o seu espaço amostral, ele tem a taxa de sucesso, a taxa de falha, né, a probabilidade de cada um deles, e também a sua probabilidade de ocorrência para cada um deles.
tenho a minha média e a minha variância para distribuição de Bernoulli. Então aqui é um exemplo bem simples, né? Qual é a probabilidade do nascimento de uma fêmea, de um parto de uma vaca? Bom, eu sei que a probabilidade de sair macho é meio, a probabilidade de sair fêmea é 1 menos meio. Eu coloco lá na fórmula da probabilidade e ao final, para aquela probabilidade, sendo zero, né, o meu sucesso, eu vou encontrar que é meio. Obviamente, para as outras tecnologias e para tudo que não é simplesmente macho e fêmea, cara e coroa, eu vou ter a minha probabilidade de ocorrência de um e a minha probabilidade de ocorrência do outro. E aí eu coloco a minha probabilidade aqui em cima de P e Q. Quando a gente leva para a distribuição binomial, a binomial ela não acontece simplesmente a de Bernoulli uma vez. A prova de Bernoulli não é simplesmente uma. Eu estou fazendo várias N provas de Bernoulli. Então é sucesso e falha para o animal, sucesso e falha para o animal 2, sucesso e falha para o animal 3, sucesso e falha para o animal 4, sucesso e falha para o animal 5. Então é essa taxa de sucesso e falhas ao longo de N vezes que eu estou olhando. Então por isso que eu falei que Bernoulli ela é base para as outras, como a binomial. Então, novamente, eu tenho a minha função de probabilidade, eu tenho a minha média e tenho a minha variância. Nesses casos, pensando em probabilidade de 1, a probabilidade da ocorrência, a probabilidade de não ocorrência, e aqui eu incorporei mais um parâmetro que é o N, que é o número de vezes que eu estou fazendo essa observação. Então, como que a gente faz esse de binomial? Por exemplo, estou com um hotel e eu quero ver a taxa desse hotel de ocupação. Então, eu tenho o número de quartos total, tenho o número de quartos que estão sendo ocupados. Então, eu vejo o número de ocupados dentro de um todo. Então, eu tenho o meu N, que é o todo, e tenho essa taxa, que é a taxa de sucesso, ou seja, o sucesso é a taxa de ocupação. Então, eu posso sim calcular uma taxa. Então, o final, usando a distribuição binomial, eu vou ter uma probabilidade. Eu posso fazer isso também com sobrevivência. Então, a sobrevivência num determinado dia, eu posso usar a distribuição binomial. Ou seja, eu tenho a morte ou não morte do animal, obviamente não tem o meio do caminho, apesar que às vezes a gente tem, né? Mas o animal ou ele está vivo ou ele está morto. E aí, naquele caso, eu vejo a taxa de sobrevivência. Ao final da minha resposta, a minha variável de introdução, eu não vou ter em relação a uma porcentagem. Não, eu vou ter um número dentro de um todo. Um número dentro de um todo, um número dentro de um todo. E aí, ao final, a saída desse binomial vai ser uma taxa. Então, eu vou ter a probabilidade de ocorrência do meu sucesso. E reciprocamente, o contrário, né? É 1 menos essa taxa, eu vou encontrar a taxa de falha. Então, aqui, novamente, tem um exemplo para cada um deles. Então, um exemplo que se eu quiser ver o nascimento de fêmeas nos próximos 4 partos. Então, é só substituir, tem cada um dos parâmetros, e aí eu posso substituir e calcular isso. A distribuição de Poisson, a gente já viu na outra aula, né? No caso da distribuição de Poisson, eu não estou interessado entre a taxa de falha e sucesso naquele momento, e sim em determinado momento ou em determinada área. Então, se eu quero ver o número de plantas por metro quadrado, número de acidentes num certo cruzamento por dia, número de pessoas que passam por um caixa eletrônico num dia ou por hora, para saber o número de caixas eletrônicos que eu preciso. Então, isso tudo posso utilizar a distribuição de Poisson. Número de plantas resistentes, número de plantas que germinaram. Então, essa taxa de germinação eu posso sim calcular usando a minha distribuição de Poisson. Então, novamente, ela tem a sua função de probabilidade, ela tem a sua função de média, a sua função de variância. Então, aqui também nós temos um exemplo. Então, aplicando aquela ideia de Poisson, então, num determinado rebanho, 2% dos animais estão sendo atacados por uma doença. Qual é a probabilidade de se encontrar numa amostra de 100 animais, 2 animais que estão doentes? Então, a probabilidade, usando lá na equação, substituindo cada um dos parâmetros, nós encontramos 0,27. No caso da distribuição geométrica. Então, a ideia da distribuição geométrica, imagine que a gente está interessado em apenas a ocorrência ou não de um determinado evento. Beleza, então assim eu entendo que seja uma distribuição binomial. Mas nesse caso, a gente quer saber que esse experimento vai ser repetido N vezes, e aí, a cada repetição, eu vou ter uma probabilidade de sucesso e uma de falha. Claro, esse de sucesso tem que ser constante. E aí, eu quero repetir isso até
que ocorra o evento. Por exemplo, quantas vezes usando essa tecnologia eu vou ter um sucesso na taxa de gestação do animal? Ou seja, o animal vai estar prenho. Então, quantas tentativas eu vou fazer até encontrar aquele sucesso? Já no binomial é sucesso ou falha naquele momento, sucesso ou falha naquele momento, sucesso ou falha naquele momento. Na geométrica não, é quantas vezes eu vou ter que repetir até encontrar um sucesso. E aí nessa a gente pode sim utilizar, principalmente quando eu estou tentando testar algumas tecnologias de inseminação, qualidade de sêmen, meio de cultura para poder fazer a criopreservação de sêmen. Então isso tudo a gente sim pode fazer usando a distribuição geométrica. Novamente, ela tem a sua função de probabilidade, ela tem a sua média e ela tem a sua variância. Então aqui também tem um exemplo utilizando então, a eficiência de uma técnica de inseminação para conseguir o nascimento de apenas 0,8. Qual é a probabilidade de se obter uma fêmea na segunda tentativa? Então, usando lá da fórmula de probabilidade, a gente encontra que é em torno de 0,16. E agora, continuando essa, todas elas, se vocês repararem, uma está encaixada na outra. Todas elas são baseadas lá na de Bernoulli, que é usada na binomial, e a binomial usada para todas as outras. Então agora imagine na mesma da distribuição geométrica, só que eu não quero quantas vezes eu vou fazer para encontrar o primeiro sucesso. Nessa aqui, eu quero fazer o x é o número de tentativas até acontecer o número R de sucessos que eu quero. Então, nesse caso aqui, imagine o mesmo experimento em que eu quero quantas vezes eu vou encontrar um sucesso. Não, quantas vezes eu vou fazer para encontrar 3 sucessos, 4 sucessos, 5 sucessos. E aí a gente vai usar a distribuição binomial negativa. Então é claro que ela vai ter, baseado nas outras, o número de parâmetros vai ser maior, porque eu tenho agora o número de vezes que eu vou ter que repetir até que incorra o número de sucessos repetidos que eu quero, o número daqueles eventos, né, de maneira independente. E aí eu vou ter que incluir mais um parâmetro na minha distribuição. Então eu tenho essa função de probabilidade, eu vou ter a minha média e a minha variância agora também dependendo desse novo parâmetro. E aí é aquela mesma técnica, só que agora qual é a probabilidade de encontrar 2 fêmeas até a terceira tentativa? Então isso a gente pode colocar, imagine assim na prática. Eu tenho quanto custa uma dose de sêmen, por exemplo, sêmen sexado, e eu quero encontrar fêmeas até a terceira, quarta, quinta dose daquilo ali. Então eu tenho essa probabilidade, eu tenho um custo por dose. E aí eu vou ver quantas doses eu vou precisar para ter os meus sucessos, e aí eu vou ter o meu custo para poder ter essas 2 fêmeas. E isso é muito importante, porque dentro de uma fazenda, para a gente entender o custo de uma nova técnica, eu preciso incorporar essa distribuição e entender como funciona essa variável resposta. Então isso é muito importante, porque senão a gente vai ter uma resposta que ela não é tão precisa nem exata. E aí acaba a gente usando uma coisa de maneira errada e os custos podem ser que até sejam maiores por isso. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre distribuições contínuas. E aí dentro delas a gente vai ter a distribuição exponencial, que agora a gente tem muita coisa em crescimento exponencial e redução exponencial ou crescimento exponencial. Da onde vem esse exponencial? Bom, imagine que a gente tem lá da Poisson, que a gente já viu, que a gente tem medida de espaço e medida também de tempo, seja um espaço contínuo e um tempo contínuo. Se o tempo para a ocorrência do próprio evento ou o espaço ocorrendo entre uma ocorrência e outra da de Poisson, teoricamente, ela segue uma distribuição exponencial. Então, o tempo até a ocorrência do evento segue uma distribuição exponencial. E a exponencial, a gente vai ver que ela é um caso especial da distribuição gama. Então, a gente tem aqui a função de probabilidade da exponencial, a gente tem a média e também tem a variância dela. Então, dessa função que a gente vai ter da exponencial, como ela é uma função, uma distribuição contínua, a gente precisa calcular a integral para poder calcular a probabilidade. Então, em cima da função de probabilidade, a gente precisa calcular essa integral para saber a probabilidade naquele determinado intervalo. Então, pode ser de intervalo até mais infinito, mas a gente precisa calcular o intervalo.
Então, imagine como que a gente pode calcular uma probabilidade, um valor, e aí, como é que a gente pode utilizar isso? Principalmente, esse caso da integral, a gente pode calcular na produção de leite. Então, quando a gente for olhar modelos não lineares, a gente vai ver que a integral, que é a área abaixo da curva, se a gente padronizar de 0 a 305 dias, a hora que a gente tirar essa integral, a gente vai ter desse modelo, lá baseado numa probabilidade, a gente vai ter a quantidade total de leite produzido do animal. Então, esse é o caso da exponencial. Então, quando a gente tem a função, essa aqui é uma decrescente, né? Uma exponencial decrescente, pode ser também uma crescente, isso é só um caso. E aí a gente tem a distribuição gama. A distribuição gama, como a gente já tinha falado, depois eu vou mostrar o porquê, que ela é um caso, a exponencial ela é um caso, né, especial da gama, só que a gama ela é muito utilizada principalmente para precipitação, velocidade de vento, degradação de um alimento. Por quê? Porque além de ela ter aquele comportamento da exponencial, ela pode ter um comportamento assimétrico. Então, quando a gente vê da distribuição normal, a gente vai ver mais para frente, ela é uma distribuição simétrica, formato de sino. A gama, ela não é simétrica. Ela é uma distribuição assimétrica. Ela pode se tornar simétrica, ela pode se tornar quase simétrica. Só que ela é tão flexível que ela pode ser assimétrica à direita, quando a gente tem essa cauda à direita, ou à esquerda, quando a gente tem a cauda à esquerda. Então, novamente, a gente vai ter uma função de probabilidade da função gama e as médias e variância. No caso da função de probabilidade da gama, a gente tem, lá no caso particular, quando a gente tem a exponencial, a gente não tem aquela fração, a gente só vai ter o numerador da função gama. Então, quando eu tenho o denominador, que ele é um denominador que o parâmetro ele é fixo, ou seja, eu fixo um parâmetro beta ou alfa, eu vou ter o caso especial dele, que esse caso especial é esse lambda aqui, que é o da exponencial. Então, eu só tenho o numerador da função gama. Então, quando eu fizer isso, quando beta for igual a 1, aí a gente vai simplificar a gama como sendo a exponencial. Então, qual é o legal de se avaliar uma distribuição dentro dos meus dados, né, se ela é teórica, pela gama? Como eu falei, ela é flexível, eu tenho quando alfa, falei beta, mas vocês me desculpem, alfa, quando alfa for igual a 1, eu tenho o caso da exponencial. Então, eu posso avaliar da minha função gama e ela vai ter a flexibilidade desse de alfa, o parâmetro alfa vai me dar outros formatos em relação à distribuição gama. Então eu posso sim ter uma degradação aqui na taxa de passagem, né, como eu posso observar a concentração de um marcador lá nas fezes. Então eu dou ao animal um alimento marcado, então aquele alimento vai ter toda uma fase de preparo e a partir disso eu começo a observar a concentração desse marcador, desse elemento, né, aqui no caso era cromo, nas fezes dos animais. E aí depois eu tenho um pico de observação desse cromo nas fezes e depois eu tenho um decréscimo de cromo nas fezes. Então o legal de a gente utilizar um modelo gama é que no caso eu teria que observar uma partícula marcada, duas partículas marcadas. Agora o tempo de passagem dessa partícula, ele vai seguir uma função gama. Poderia seguir a exponencial? Poderia. Só que a exponencial é um caso especial da gama. Então eu posso ir direto para um caso da gama em que eu vou ter essa flexibilidade e essa cauda aqui, ó, à direita. Então os modelos não lineares, isso é muito legal a gente utilizar, porque eles são tão flexíveis de utilizar a distribuição gama que a gente tem essa flexibilidade da cauda, de ele ser assimétrico. Se eu falar que ele é simétrico, então imagine eu pegar essa análise aqui e falar que ela segue uma distribuição normal. Eu teria que encontrar, na verdade, a média muito mais à direita, quando, na verdade, o valor de pico, ou seja, a moda daquele valor, ele está concentrado aqui, ó, à esquerda do valor que seria da distribuição normal. Então, a gente estaria errando muito mais. Então, a gente também pode fazer isso com taxa de degradação de um alimento. Então, eu tenho uma certa quantidade desse alimento e aí eu observo a taxa de decréscimo desse alimento. Ele vai atingir até um valor mínimo, ele não chega a zero porque tem a parte desse alimento, nesse caso, que não é degradada, então eu começo a avaliar o tempo de degradação utilizando uma função gama. Então isso é muito importante, principalmente na área de nutrição. E aí a função mais conhecida que a gente tem, né, a distribuição normal,
Então a gente usa normal em quase tudo que a gente tem. E isso é muito importante ao longo do século, seja do século XVIII, XIX, XX e hoje no século XXI, a gente tem utilizado muita coisa ainda em cima da normal, muitos processos físicos, massa, comprimento, tudo isso a gente utiliza normal. Então a gente tem uma função também de probabilidade da normal. Então, para quem não conhece, isso aqui é uma função de probabilidade da normal. Ela também está na família das exponenciais, então ela precisa sim. Então, tanto normal, gama, log normal e exponencial está na família das exponenciais. Tem uma função de probabilidade. Lá dentro eu vou ter a minha média e o meu componente de variância, que aqui no caso esse sigma 2, né? E aqui é aquela média e a variância já conhecida. Então eu tenho uma fórmula que vocês já conhecem lá das aulas de estatística, tanto para a média como da variância. Nesse caso, a média aritmética é realmente a média para essa distribuição. Todas as outras distribuições têm a sua própria forma de calcular a média, como a gente já viu. Então, imagine assim, quando foi proposta essa distribuição normal, não era tão fácil tirar a integral. Lembra que eu falei para calcular a probabilidade, eu precisava tirar a integral dessa função? Então, todas essas que a gente tem que são contínuas, eu preciso tirar a integral para poder calcular a probabilidade. Então, tirar a integral antigamente dessa função de probabilidade não era alguma coisa simples. Então, aí o que foi proposto? Eu posso propor um z-score, então a gente já viu isso, então é uma normal padrão. Então, eu vou pegar uma maneira que eu vou transformar os meus dados, e aí dessa transformação eu vou ter a minha normal padrão. Por quê? Porque aí eu vou ter a minha média fixada em 0, em 1, em 0, e a minha variância fixada em 1. E aí, quando eu tiver essa padronização, eu posso sim usar um valor tabelado. Então, eu posso calcular o meu z-score, e aí ele é baseado naquela observação minha, menos a média, dividido pelo desvio padrão. E aí, no final, nesse z-score, a distribuição dos meus dados, quer dizer, a distribuição teórica da partir dessa transformação dos meus resíduos, né, ela vai ter uma média igual a 0, e uma variância igual a 1. Então aqui tem essa dedução, por que isso acontece. E aí essa função de probabilidade é uma função já conhecida dessa z, e aí como ela tem uma média e variância igual a 1, a gente pode tabelar e aí fazer comparações. Todo mundo em qualquer experimento, quando eu transformo para uma z-score, eu consigo ter a minha distribuição para normal padrão, e aí para normal padrão eu posso sim usar aquelas tabelas. Então isso simplifica, principalmente antigamente, onde se tinha computadores, acesso a todos esses algoritmos, era muito mais simples, era o único jeito que eles tinham para resolver o problema, era fazendo dessa maneira tabelada. Então tem algumas propriedades da distribuição normal, então ela é simétrica, então a gente tem esse eixo, aqui nesse eixo eu posso, se for da normal padrão, eu posso botar ele como 0, se for da normal simples, eu vou ter ela como mi, e aí tudo que está à esquerda de mi é igual a tudo que está à direita de mi, então por isso ela é simétrica. Possui um ponto de máximo sendo lá no mi, né, ou na média 0, se eu for padronizar. O x vai tender a 0, se eu somar todos eles, né, os desvios deles, quando a gente vai ter, à esquerda eu vou ter menos infinito e à direita eu vou ter mais infinito. Então lembra lá do espaço amostral que a gente tem. Na binomial eu tenho 0 e 1, na Poisson eu tenho um numérico que seja positivo, pode chegar ao infinito. Então todas essas distribuições elas também têm um espaço amostral. Então é a mesma ideia do dado. Qual é o espaço amostral de um dado? Ele vai ao valor de 1 até o valor 6. Eu esqueci de falar, vocês me desculpem. Na exponencial e na gama, a gente vai ter valores de 0 até mais infinito. Então, se o seu fenômeno pode ter valores negativos, não utilize nem log exponencial e nem gama. Por quê? Porque o espaço amostral dessas duas distribuições é um espaço amostral de 0 até mais infinito. No caso da normal, não. Normal ela vai de menos infinito até mais infinito. Ela tem dois pontos de inflexão, então a gente tem aqui o ponto de inflexão no lado ascendente e no lado descendente, então no movimento, então ele tem um certo movimento, e a hora que ele troca o seu movimento, aquele ponto de inflexão, então a gente vão ter dois pontos de inflexão. Então o primeiro vai ser aqui, ó, então ele está seguindo esse movimento, a partir daqui ele já troca, então ele não segue o caminho, ele vai ter uma tangente. Então o ponto de inflexão é a sua tangente, então ele pode fazer com menos uma vez o desvio padrão e com mais uma vez o desvio padrão.
E utilizando essa ideia de desvio padrão, quando a gente tem uma distribuição normal dos nossos dados, né, na teoria, se eu pegar uma vez o desvio padrão, quer dizer que eu estou pegando em torno de 70% da minha amostra, né, 68,26. Se eu pegar 2 desvios padrão, 95,44. 3 desvios padrão, 99,73. E já quando eu pego 4 desvios padrão, aí realmente o negócio é quase 100%. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, olha, acima de 3 desvios padrão, já considero outlier, ou acima de 2 desvios padrão, eu já considero os meus valores como outlier. Por quê? Porque eu quero pegar em torno de 95% da minha população. Pontos a partir desses eu posso considerar outlier. Então aqui eu tenho esses intervalos, né, para cada um dos desvios. E aí, revendo essa parte de distribuição estatística, a gente tem uma nova distribuição, que é a distribuição T. Então, quando a gente tem vindo de uma distribuição normal, a gente pode transformar isso para Z. Só que quando nossas amostras não têm, a gente já viu lá na história da cerveja, né? Quando nossas amostras não são suficientemente grandes, eles não tendem ao infinito para poder seguir uma distribuição normal, a distribuição das nossas médias, né? Eles não têm uma distribuição normal que se faz para uma distribuição de pequenas amostras ou pequenos tamanhos, a gente utiliza a distribuição T. Então a distribuição T, ela também tem o valor do seu cálculo, então a gente utiliza muito isso no teste T. Então a gente quer avaliar se a nossa média é diferente, por exemplo, de zero, se a nossa média é diferente de média de outra população. Então isso a gente pode utilizar essa distribuição T. Então por isso chamar de teste T. Eu transformo a minha população num T-score e aí eu avalio lá numa tabelinha T se a minha média é diferente de zero, se é diferente da média 2, se é diferente da média 3. Então quando eu tenho avaliação de duas médias, por isso a gente usa uma distribuição T. Então ela também é uma transformação, igual a gente faz a transformação da Z-score, então a gente também tem um T-score, por isso utilizar aquela tabela T, né? Então essa tabela ela também vai ter uma média e a sua variância, em que a média da distribuição ela é zero e a variância é dada por esses parâmetros. Então é por isso a gente usa aqueles graus de liberdade. Então a distribuição T depende dos graus de liberdade. É o número de informações independentes no conjunto de dados. Por isso que é o número de observações menos 1. E aí a gente tem aqui quadrado. Então a gente já falou da Z. O que seria aqui quadrado? Então eu tenho as minhas observações x1, x2, x3 até xp. E aí se eu tenho das minhas observações, as minhas variâncias dessas observações, então é a variância 1, variância 2, variância 3, até a variância n, ela vai ter, então baseada no meu grau de liberdade, novamente, lá lembrando da nova, então eu vou ter minha variância P, essa variância baseada no número de graus de liberdade, a gente utiliza essa aqui quadrado lá para calcular na nossa nova a soma de quadrados e também o quadrado médio do resíduo, e aí eu vou ter, ó, nessa distribuição aqui quadrado, eu vou ter a minha média e vou ter a minha variância. Então, a minha média é o grau de liberdade, minha variância é 2 vezes o grau de liberdade. É esse mesmo grau de liberdade que a gente tem lá da nova. E o legal da Q quadrado, que essa Q quadrado, ela é uma variação da distribuição gama. Então, ela é muito parecida com a distribuição gama. Então, se a gente observar, a Q quadrado, se eu tiver o grau de liberdade igual a 1, ela segue quase uma exponencial. Aqui quadrado, aqui em grau de liberdade 4, eu vou ter essa assimetria, quase lá igual que eu tenho na gama. Só que quando eu tenho um grau de liberdade tão alto na minha Q quadrado, que a minha distribuição vai ficar muito parecida com uma distribuição simétrica, que é a distribuição normal. Então, quando a gente tem um valor muito alto de grau de liberdade, por isso a gente tende a utilizar a distribuição normal. Então, por quê? Porque a Q quadrado também depende lá do valor da distribuição normal. Então ela vem de uma Z-score, da Z-score a gente calcula, faz uma transformação, as variâncias seguem uma Q quadrado, e aí lá da nova, para poder a gente calcular a distribuição F, né, como a gente já viu, eu preciso ter uma razão entre duas Q quadrado. Então é o quadrado médio do resíduo, do quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Como cada um deles tem o seu grau de liberdade, ó, então aqui em cima eu tenho a minha soma de quadrados, dividido pelo grau de liberdade de cada um deles, ó, e aí eu vou ter o meu valor df. Então, por isso lá eu vou olhar na minha tabela de f, grau de liberdade do numerador, grau de liberdade do denominador. Então, aqui, ó, P e Q. E aí sim,
eu tenho o meu valor de f. Por isso, lá da NOF, a gente faz aquele f calculado. Então, esse do f, né, a gente pode calcular a igualdade de duas variâncias, as análises, teste de igualdade de tratamentos, um tratamento é igual ao outro. Se eu tiver dois números de contraste, eu posso usar esse valor de f. Aí eu tenho novamente a minha média e a minha variância para essa distribuição. Como ela vem lá daqui quadrado, só que ela se torna também tão flexível quanto, porque agora eu tenho mais um parâmetro além da do que quadrado, porque eu tenho um grau de liberdade do numerador e grau de liberdade do denominador. Então, quando eu tenho um grau de liberdade muito alto, ó, de todos os dois lados, eu vou ter a tendência que o valor de f vai ser um f muito parecido lá da distribuição normal. Por isso, muito flexível essas distribuições.